Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aonde a Segunda Guerra terminou de fato, a cidade de Reims, na França. Este é o desfile da Vitória em Moscou, que acontece todos os dias 9 de maio, o dia da vitória para eles. No Ocidente, porém, na Europa, nos Estados Unidos, o dia da vitória, o V-Day, é no dia 8 de maio. Mas nenhum nem outro estão na data certa. A rendição final alemã aconteceu em 7 de maio e na cidade de Reims, na França. Mas antes da gente conhecer a história da rendição alemã em Reims, não se esqueça de participar da promoção aqui do canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Reims é uma das cidades que fazem parte do nosso roteiro pelos campos de batalha da Europa. Começando lá na Normandia, passando pela Bélgica, visitando a linha Maginot, os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e essa belíssima cidade que é Reims. Vamos saber um pouco mais sobre a cidade. Reims é uma cidade no nordeste da França, na região da Champagne-Ardenas. Hoje, Reims tem uma população de cerca de 200 mil habitantes e, em linha reta, a cidade está a 130 quilômetros de Paris, 150 de Metz e 280 quilômetros de Estrasburgo. Sem dúvida, uma belíssima cidade, mas o que mais se destaca ali é a catedral. A Catedral de Notre-Dame, de Nossa Senhora de Reims, durante mais de 1000 anos, foi o local onde os reis franceses foram coroados. A sua imponência, a sua riqueza e a sua beleza realmente era um cenário indescritível para um momento tão importante na história política da França. Além da Catedral de Reims, essa cidade francesa também tem muita história referente à Segunda Guerra Mundial. Aqui aconteceu a rendição alemã no final de 1945, ou melhor, no final da guerra, em maio de 1945. Nós vamos primeiro dar uma olhada ali dentro da catedral e depois visitaremos o Museu da Rendição. Hoje estamos gravando exatamente no dia do final da Segunda Guerra Mundial. Ela acabou com a rendição total das forças alemãs. Mas essa rendição é tão polêmica que até hoje consideram-se datas diferentes. Para os aliados, a rendição foi no dia 8 de maio. Já para os soviéticos é no dia 9 de maio. Mesmo porque as cerimônias oficiais de rendição alemã foram duas, por exigência dos soviéticos que estavam em Berlim. Mas a rendição, na realidade, não foi nem 8, nem 9 de maio. Ela foi no dia 7 de maio, na cidade de Reims. Vamos saber um pouco mais dessa história. As hostilidades da Primeira Guerra Mundial danificaram muito a cidade. O bombardeio alemão e o incêndio subsequente em 1914 causaram graves danos à catedral, que, em ruínas, se tornou uma das imagens centrais da propaganda anti-alemã produzida na França durante a Primeira Guerra. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, um esforço internacional aconteceu para restaurar as ruínas na catedral.
A cidade de Reims se reergueu após a Primeira Guerra Mundial e voltou a ser bela para assistir à chegada dos alemães na ocupação da França de 1940. Essa ocupação duraria 4 vergonhosos anos para os franceses, mas Reims teve pelo menos o privilégio de receber ali a cerimônia da rendição. Uma cerimônia controversa, pois os alemães se renderam várias vezes no final da Segunda Guerra Mundial. Vamos saber um pouquinho mais sobre as muitas rendições alemãs. Já em 1943, a Alemanha se rendeu, todos os seus exércitos e também os exércitos aliados, como os italianos, em 13 de maio de 1943, no norte da África. No mesmo ano, em 3 de setembro, foi assinado o Armistício de Cassivile, um acordo entre o Reino da Itália e os aliados em plena Segunda Guerra Mundial. Esse armistício, aprovado pelo rei Victor Emanuel da Itália e pelo Marechal Badoglio, o primeiro-ministro e chefe das Forças Armadas, aconteceu após a deposição de Benito Mussolini, que voltaria ao poder auxiliado por Hitler em um estado fantoche. A rendição italiana, no entanto, não foi uma rendição também alemã, que viria em 1945 e de forma sucessiva em vários locais diferentes. No final de abril de 1945, os comandantes militares alemães na Itália vinham conduzindo negociações secretas para uma rendição parcial, que acabou sendo assinada em Caserta, em 29 de abril de 1945, ou seja, um dia antes da morte de Hitler. O marechal de campo Kesselring, que era o comandante-geral das forças na Itália, a princípio foi contra a capitulação, mas assim que a morte de Hitler foi confirmada, concordou com ela. Essa foi a primeira rendição em 1945. Em 4 de maio de 1945, as forças alemãs, sob o governo de Karl Dönitz, e enfrentando um grupo de exércitos britânico e canadense, assinaram um ato de rendição em Lüneburg-Ried, que entrou em vigor no dia 5 de maio, mais uma rendição local. Já um dia depois, em 5 de maio de 1945, todas as forças alemãs na Baviera e no sudoeste da Alemanha assinaram um ato de rendição aos americanos em Haar, nos arredores de Munique, que entrou em vigor no dia 6 de maio. Após essas rendições parciais, as principais forças alemãs remanescentes no campo de batalha enfrentavam os soviéticos já no interior da Alemanha e os iugoslavos na Croácia. Paralelo a isso, um exército de ocupação de cerca de 400 mil soldados alemães bem equipados estavam estacionados na Noruega, comandado pelo general Franz Böhm, que foi contatado pelo ministro alemão na Suécia em 6 de maio para uma nova capitulação parcial. Com a morte de Hitler, os exércitos alemães permaneceram nos bolsões atlânticos de La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient, Dunkirk e as Ilhas do Canal. Ou seja, milhares de soldados fortemente armados estavam cercados, mas ainda lutando nesses locais. Como também em Creta, na Grécia, Rhodes e Dodecaneso. E na Noruega, Dinamarca, noroeste da Holanda, norte da Croácia, norte da Itália, Áustria, Boêmia e Morávia. A península de Curland, na Letônia, a península de Hela, na Polônia, em direção a Hamburgo, e em Mecklenburg, na Pomerânia, e na cidade sitiada de Breslau, enfrentando as forças soviéticas. No sul da Baviera também havia resistência, em direção a Berchtesgaden, enfrentando ali as forças americanas e francesas. Ou seja, a morte do ditador não representou a rendição imediata, e daí vem todo esse movimento com as rendições em separados. Após a rendição em Caserta e algumas rendições localizadas já citadas, chegou então o momento da rendição geral em Reims. Esse é o Colégio Franklin Delano Roosevelt, aqui em Reims, na França. O colégio ocupa o quarteirão inteiro, só que essa parte, essa seção do colégio, foi mantida como um museu, ou seja, funciona aqui um museu muito importante, não só de Reims, não só da França, mas para o mundo todo. É um museu da rendição, porque foi nesse colégio onde os americanos e os aliados fizeram seu quartel-general de toda a frente europeia. O alto comando, chefiado pelo general Eisenhower, ficava nesse colégio, e numa das salas foi onde aconteceu a rendição alemã em 7 de maio de 1945. O general Alfred Jodl esteve aqui com os seus
subalternos para negociar e em seguida assinar os termos da rendição incondicional alemã em maio de 1945. Hoje nós vamos visitar este quartel, visitar a Sala da Rendição e visitar o Museu da Rendição, um dos museus mais importantes de toda a França. Vamos lá! Como essas rendições em separados estavam prejudicando a política entre os aliados, Eisenhower determinou que nenhuma outra rendição parcial, como a da Itália e da Noruega, fosse acordada. Karl Dönitz então enviou representantes ao quartel-general da Força Expedicionária Aliada, o CHF, em Reims, para finalmente acordar uma rendição geral de todas as forças alemãs, simultaneamente a todas as potências aliadas, incluindo os soviéticos. O representante de Karl Dönitz, o general Alfred Jodl, que fora enviado a Reims, comunicou a Dönitz que os aliados só aceitariam a rendição incondicional. E Dönitz concordou, sendo então marcada a hora para assinatura do acordo, que ocorreu em uma escola de tijolos vermelhos, o então Colégio Técnico de Reims, que estava servindo como sede do Comando Supremo Aliado. A rendição incondicional das forças alemãs foi assinada por Jodl em nome do alto comando alemão. E o general Walter Bedell Schmidt assinou em nome do comandante supremo da Força Expedicionária Aliada e o general Ivan Susloparov em nome do alto comando soviético. Um dos lugares mais impressionantes relacionados à Segunda Guerra Mundial que eu já visitei é exatamente a Sala de Rendição, que fica nesse museu de Reims. Ali a guerra acabou. Agora a gente está dentro da sala, na escola, colégio aqui em Reims, que hoje se chama Colégio Franklin Delano Roosevelt. Essa sala não faz parte do colégio, ela foi mantida em separado e por conta do que aconteceu aqui. Aqui foi a sala onde as tropas alemãs se renderam aos aliados. Então, a mesa onde aconteceu a rendição foi toda preservada. A sala está do mesmo jeito como estava no dia em que os aliados e os alemães chegaram a um termo e a guerra acabou nesse dia, que foi 8 de maio de 1945. Na realidade, a assinatura aconteceu um dia antes, mas a divulgação, a notícia vazou. A princípio, os aliados, os comandantes aliados não queriam divulgar isso, mas um jornalista teve acesso a um comunicado alemão pelo rádio de que eles tinham que depor as armas, e aí a notícia se espalhou pelo mundo. Na época, é óbvio, não tinha WhatsApp, não tinha internet, então demorou um pouquinho. Mas então o dia oficial, 8 de maio de 1945, o V-Day, o dia da vitória. E ele foi assinado aqui, nessa mesa, em Reims, na França. Aqui foi o local onde a guerra na Europa terminou. Um aspecto interessante desse dia da rendição é que o comandante supremo, e aqui era o CHF, ou seja, o Supreme Headquarters, ou o quartel-general supremo dos aliados, e o comandante supremo era o general Eisenhower. E ele não participou dessa rendição. Por quê? Porque o general Jodl, alemão, que veio assinar a rendição pelo lado alemão, era um general com a graduação abaixo dele. Então ele não quis se submeter a aceitar a rendição de um oficial inferior e ele não participou na mesa de negociação. Mas depois ele recebeu o enviado alemão numa cerimônia privada e teve ali a sua entrevista com ele.
uma curiosidade desse dia tão importante. O texto do ato da rendição foi telegrafado ao general Antonov, comandante das forças soviéticas, nas primeiras horas de 7 de maio, mas nenhuma confirmação da aprovação soviética foi recebida até o momento da cerimônia de rendição. Consequentemente, Eisenhower concordou que um texto separado deveria ser assinado pelos emissários alemães, comprometendo-se que representantes habilitados de cada um dos serviços armados alemães também comparecessem a uma ratificação formal do ato de rendição em Berlim. No entanto, cerca de 6 horas após a assinatura de Heinz, foi recebida uma resposta do alto comando soviético afirmando que o ato de rendição era inaceitável. Os soviéticos pensavam que o ato de rendição deveria ser um evento histórico, único, singular, refletindo plenamente a principal contribuição do povo soviético para a vitória final. A partir dessa discordância, surgiu então a rendição em Berlim. Depois de repetidas reformulações do documento final, todas as quais precisariam ser traduzidas e redigitadas, finalmente concordou-se que as assinaturas aconteceriam. Este atraso fez com que a assinatura em Berlim fosse depois da meia-noite do dia 8 de maio. Consequentemente, ela aconteceu em 9 de maio, data em que os soviéticos comemoram até hoje a vitória na Grande Guerra Patriótica. O almirante alemão Friedeburg foi o único representante das forças alemãs a estar presente na assinatura dos instrumentos de rendição em Lüneburg-Ried, em 4 de maio, em Heinz, no dia 7 de maio, e em Berlim, no dia 8 de maio. O general Friedeburg suicidou-se pouco depois, em 23 de maio de 1945. Na maior parte, a assinatura em Berlim cumpriu o que era exigido. As forças alemãs na Curlândia e nos postos avançados do Atlântico todas se renderam em 9 de maio, dentro do período de 12 horas. A rendição aos soviéticos na Boêmia e na Morávia demorou um pouco mais para ser alcançada, pois algumas forças alemãs tentavam ainda abrir caminho em direção às linhas americanas para não se entregarem aos soviéticos. A exceção foi o grupo de exército alemão na Croácia, que ainda lutou por vários dias tentando forçar uma fuga das forças guerrilheiras do Marechal Tito, de modo que muitos destes soldados conseguiram se render ao general Alexander na Itália. Após tantas rendições, parece que a importância de Heinz fica um pouco diminuída. No entanto, isso não é verdade. Ela foi fundamental para que o processo terminasse de maneira rápida e evitasse mais mortes em uma guerra já perdida. A cerimônia de Heinz contou com a presença de um número considerável de repórteres, todos sujeitos a um bloqueio de informações por 36 horas. A cerimônia aconteceu no dia 7, mas um dos repórteres, Edward Kennedy, da agência de notícias Associated Press, quebrou o embargo e vazou a informação. Consequentemente, a manchete nos jornais se deu no dia 8 de maio, ficando esse como o dia da vitória contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. O governo soviético não reconheceu publicamente a assinatura de Heinz e mantiveram a data original da assinatura em Berlim, o dia da vitória, no dia 9 de maio de 1945. A visita a Heinz é sempre prazerosa. Além de toda essa história concentrada na cidade, existe ali um turismo gastronômico e etílico, afinal é a terra da champanhe, muito famoso em toda a Europa. Heinz é obrigatório. E você pode conhecê-la dentro do nosso roteiro. Entre em contato e garanta o seu lugar para o ano que vem. Ou então adquira a camisa do Viagem na História e concorra a uma jornada desde a Normandia até a Bélgica, onde passaremos também por Heinz. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que tenha gostado desse vídeo e que você defina aí na sua cabeça qual foi a rendição final dos alemães. Para mim foi em Heinz.
Se você gostou, não esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!